Muito bem, então meu boa noite. Também eu, de minha parte, rogando as bênçãos de Jesus para todos nós, na oportunidade que nos encontramos num espaço terapêutico, sob o ponto de vista dos nossos corpos e principalmente do ponto de vista do espírito. Ser imortal que somos, mas temporariamente instalados na matéria física com um propósito bastante elevado, de podermos alcançar a bênção da elevação espiritual. Então é a grande oportunidade que temos diante da doutrina espírita, que nos elucida a respeito da natureza, da origem e da própria destinação que é dada a cada um de nós na qualidade de espíritos imortais que somos. E trouxemos o tema, muito obrigado, trouxemos o tema virtude, que é, em verdade, meus irmãos, o grande caminho a ser trilhado por todos nós para alcançarmos a condição de plenitude a que todos almejamos, para que aquela felicidade tão sonhada, tão almejada, seja em nós uma realidade logo mais. Claro que, por definição, o ser virtuoso seria aquele que terá alcançado definitivamente a sua condição de plenitude, como assim falou Jesus, né? Vamos lembrar, eu e o Pai somos um. Dia virá que nós poderemos, tal qual o bom mestre, dizer isso. Ou pelo menos como Paulo citou num determinado momento da sua vida que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. São momentos espirituais de alcance superior a que nos candidatamos futuramente. Por enquanto, temos isso como um rumo muito bem definido, um objetivo lá à frente. E para lá chegar, nós temos um caminho a trilhar, que certamente pede uma referência. E esta referência não poderia ser outra senão o próprio Mestre querido, né? Jesus. E estamos sob este manto protetor das leis divinas, que é tão particularmente estudada pela doutrina que esposamos, nos possibilitando o alcance de entendimento para, a partir do qual, possamos praticar estas virtudes, a fim de que, fazendo a ponte da cabeça para o coração, tenhamos então completado o ciclo da aprendizagem que necessitamos, né? Conhecimento, prática, sentimento. Quando esse conhecimento, através da prática, nos visita e se deposita no campo dos nossos sentimentos, então aí sim, nós teremos alcançado a condição da virtude propriamente dita. Mas, enquanto isso, nós estamos nesta fase de uma verdadeira luta em relação a nós mesmos, né? Porque ainda somos
sombra e luz. Ainda estamos na condição de virtudes e vícios, porque instalados num planeta de provas e expiações, exatamente por estas características estarem presentes em nós, né? Este mundo escola que nos oportuniza na colheita de experiências. Uma pequena história que talvez nos situe bem nesta posição e que possivelmente muitos aqui conheçam, mas é oportuna. Aquela história que fala da criança que procurou o avô, porque estava muito irritado, tinha tido lá os problemas com seus coleguinhas na escola, e ele estava bastante irritado. E se aproximando do avô, reclamando da situação, o avô lhe disse: não se envergonhe, meu filho, não se envergonhe disso, porque em verdade todos nós possuímos em nosso interior dois lobos. Um lobo bom, pacífico, um lobo divino, um lobo realmente saudável. E temos também um lobo mau, um lobo violento, um lobo feroz. E aquela criança começou a meditar nesta realidade e foi se acalmando. Quando de repente pergunta para o avô: mas vovô, qual desses lobos vencerá em mim? E o avô lhe diz: querido, aquele que você alimentar. Então nós temos dentro de nós, meus irmãos, metaforicamente falando, esses dois lobos. Nós temos um lobo bom, já construído num sentido de luz, de paz, de virtude, mas temos também um lobo mau, um lobo violento, um lobo que é aí a representação dos vícios que nós ainda carregamos, das mazelas morais, das sombras que ainda estão em nós. Por isso, instalados num planeta de provas e expiações apropriado à condição de oferta das experiências que nos são importantes para construirmos as tais virtudes, porque este é o caminho do nosso desenvolvimento espiritual. Nós crescemos pela conquista de virtudes, não é? Mas como adquirir virtudes? Seria talvez a primeira pergunta. Óbvio, como eu disse, precisamos ter uma referência. E esta referência é Jesus, né? Ele próprio disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, convalidando a sua fala de que ele e o Pai eram, né? Assim como todos nós fazemos parte deste conjunto, porque nós somos unificados com a divindade, estamos em Deus e Deus está em nós, mas na identificação, na presença, é ainda um projeto para nós. Jesus já presente. Então, Jesus é exatamente esse caminho, porque ele é a representação da virtude maior. Quando visitamos o Livro dos Espíritos, lá na questão 625, nós vamos encontrar o nosso codificador, Allan Kardec, indagando qual o tipo mais perfeito que Deus já concedeu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta, todos nós sabemos, aquela bem curtinha: veja Jesus. Veja Jesus.
no sentido de que é em Jesus que nós vamos encontrar esta referência maior. Para quê? Para que possamos trilhar esta estrada das virtudes que nos conduzirão à plenitude. Por enquanto, estamos instalados sob que o domínio dessas imperfeições de que fala o mestre Allan Kardec na codificação, que traz o cunho dos nossos vícios, dos nossos comprometimentos morais, as nossas mazelas interiores. Então precisamos sair desses caminhos embaraçados e acessar essa estrada reta que nos conduz de forma facilitada até a plenitude, a felicidade, a pureza espiritual, enfim, a autonomia espiritual, a fim de que possamos estar verdadeiramente livres, não é? Mas por que é importante, então, construir virtudes? Começando a tratar isso de miudinho. Bom, em primeiro lugar, porque evita sofrimentos e infelicidades. Quando buscamos o Livro dos Espíritos, questão 614, a indagação é exatamente em relação a esta questão das leis de Deus, as leis naturais. E ali vamos encontrar os Espíritos dizendo que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus, que é este guarda-chuva sob o qual nós estaríamos muito bem protegidos da intempérie, caminhando sob esta proteção na construção das virtudes, que significa o nosso crescimento espiritual. Então, se nós somos infelizes, se nós sofremos em função de estarmos afastados das leis divinas, obviamente que isto ocorre pelo estado vicioso em que nós, enquanto espíritos, ainda estamos instalados. Sejam os vícios espirituais, morais, sejam os vícios materiais. Então, as virtudes, elas nos conduzem a um espaço que não é o do sofrimento e da infelicidade. É o contrário. Elas nos conduzem ao progresso espiritual e à felicidade. Porque nesta mesma questão, a 614, em O Livro dos Espíritos, a resposta diz enfaticamente que é exatamente a lei divina a única verdadeira para a felicidade do homem. Não é uma das, é a única verdadeira para a felicidade do homem, que são as leis divinas, a lei divina no seu conjunto, que é o bem. E o bem é esta caminhada na construção das virtudes que nós tanto necessitamos. A construção das virtudes, igualmente, nos conduz ao desenvolvimento das nossas inteligências, que, como sabemos, são múltiplas, embora nós valorizemos por demais a intelectiva, não é? A cognitiva, mas essa é apenas uma das inteligências. Existem outras tantas, e dentre estas, duas muito importantes, que é a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Esta caminhada no desenvolvimento das virtudes faz com que essas inteligências se aprimorem, se desenvolvam e nos coloque de uma forma mais definida neste andar em direção à plenitude. E também não podemos esquecer de que estas virtudes, à medida que vamos conquistando, vão nos gerando méritos.
E esses méritos significam incentivos para um progresso ainda maior. Isto se dá porque do esforço que fazemos, da aplicação da vontade, nós desenvolvemos estes créditos que aos olhos do mundo superior significam indicativo de uma potencialização daquilo que nós estamos desenvolvendo. Então, nós precisamos muito de méritos, porque estamos como que nessas estradas todas embaraçadas aí. E quando fazemos o nosso esforço para acessar essa estrada reta das virtudes, a espiritualidade investe e muito em nós. Também em função do mérito, a partir do esforço, da aplicação da vontade que nós desenvolvemos. Por certo que à medida que nós vamos desenvolvendo e obtendo esses créditos, esses méritos, nós vamos desde já percebendo todos esses benefícios que decorrem das virtudes. Citei alguns aqui, né? Mas quem, ao aplicar-se no esforço do bem, deixa de sentir imediatamente aquela sensação gostosa no interior, como que um feedback imediato, no sentido de uma grande satisfação íntima por ter realizado aquele benefício em prol da sociedade, em prol do próximo, em prol de si mesmo, de um aculturamento, enfim, o bem em si. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, é bem possível que sim, à época saiu na mídia, a história deste casal que aí está, Rejaniel e Sandra. Este casal, um casal que viveu algum tempo debaixo de um viaduto na grande São Paulo. E numa madrugada encontraram um saco de lixo com 20 mil reais no seu interior. Bom, nós podemos até imaginar, não é, a situação. Depois ele confessando para um jornalista que lhe entrevistava, perguntando por que ele não teria ficado com aquele dinheiro, que ele poderia muito bem se deslocar dali com a esposa para o outro lado da cidade, naquela imensidão de metrópole, e começar uma vida diferente. E ele, respondendo ao jornalista, disse que ele tinha naquele momento R$1 no bolso para passar o dia, mas se lembrou que a sua mãe sempre lhe dissera que ele só poderia ficar com aquilo que fosse a conquista dele. Então, ele esteve presente nesta entrevista pelo ato que fez. Ele e a esposa, Rejaniel e Sandra, foram à polícia e devolveram o dinheiro. Entregaram o saco de dinheiro. Os policiais estavam à caça dos ladrões que haviam assaltado uma rede de restaurantes, e o dinheiro era exatamente o que fora furtado desta rede de restaurante. E os policiais, enfim, cortando a história, foram devolver o dinheiro para o proprietário. E o proprietário não acreditou. Não é possível uma coisa dessa. O meu dinheiro furtado e agora tenho aqui os 20 mil reais de volta. Como isso aconteceu? Os policiais contaram a história e o dono simplesmente disse: eu quero conhecer esse povo. Tem que conhecer esse povo, não é possível. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Bom, encurtando a história, este proprietário resolveu investir nesse casal. E
Pouco tempo depois estavam eles lá empregados nesta rede de restaurantes, e parece que tinha supermercados também, um casal trabalhando, investindo, porque vocês imaginam que eles tiveram que investir mesmo, no sentido de resgatá-los para uma vida totalmente diferente. Os demais funcionários fizeram lá uma composição e compraram objetos domésticos, material de cozinha, para que eles pudessem começar uma vida numa casinha, pagando inclusive o aluguel inicialmente, em alguns meses, para que eles pudessem se desenvolver. Bem, podemos observar que Rejaniel e Sandra, pelo mérito do exercício da virtude, da honestidade, que não precisaria vir de imediato, mas no caso deles veio, e foi além daquela satisfação que todos nós sentimos quando fazemos o bem. Superamos em nós essa deficiência do vício, da sombra, para estabelecer a virtude em nosso interior. No caso deles, imediatamente, eles receberam até muito mais, porque certamente em bens materiais teve maior significado para eles a nova condição de vida do que se eles tivessem ficado com o dinheiro. Este material, ali não está dando para ver, porque está faltando um pedacinho, mas eu tenho aqui o link. Quem tiver interesse, eu posso passar, porque esse material está aí na rede. Colocando o link, tem uma entrevista, me parece, de uns 20 minutos com esse casal. Uma coisa linda. Mas o que é a virtude? Segundo o dicionário tradicional, disposição constante do espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. Simples assim. Disposição constante do espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. É meio assim, né? Vamos pensar que nós estamos reformando uma casa. Há um projeto de construção desta casa que há de ficar maravilhosa, a casa dos nossos sonhos. Mas enquanto ela não está pronta e nós estamos reformando, nós precisamos tomar muito cuidado, não é? Porque detritos, né? Paredes meio demolidas, tijolos amontoados, nós corremos até o risco de acidente. Então precisamos estar vigilantes enquanto estamos reformando esta casa. Mas ao mesmo tempo nós vamos já dando uma cara nova a esta casa. Ela vai se embelezando para que lá na frente ela esteja definitivamente reformada. Esta é a nossa condição de espíritos instalados na Terra. Nós estamos fazendo esta reforma da casa. A casa individual, logicamente, mas também com o compromisso de reformarmos a casa como um todo. A humanidade. Se nós buscarmos lá a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos verificar a resposta dos amigos espirituais quando Kardec indaga qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles dizem, olha, é o progresso, a evolução, né? Mas tem também o fato de que cada um deve assumir a sua parte na obra da criação. Então a ocupação conosco é a ocupação geral, com o meio. Nós temos o dever de participação, né? E é isto, então, essa disposição interior a induzir-nos a exercer o bem e evitar o mal. Isto é virtude de forma tradicional, o próprio dicionário. Quando buscamos o Livro dos Espíritos, não está diferente, não. Desculpem. Então, lá na 893, item 893 do Livro dos Espíritos. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores.
Porque aquele homem velho grita em nós, né? O hábito negativo, ele quer se impor. No momento que nós resistimos voluntariamente, não é porque tem alguém cuidando aqui atrás, não é porque a sociedade vai nos apontar o dedo. Não, espontaneamente, voluntariamente, nós opomos essa resistência ao arrastamento dos vícios, morais ou físicos, nós estamos sendo virtuosos. Então, virtuoso não é só aquele que chegou lá na plenitude. Segundo a fala dos Espíritos, todos nós que fazemos esforços para estas conquistas morais, nós estamos sendo desejar virtuosos no momento que fazemos esforços. Embora a sublimidade da virtude, como diz aqui, não é? Está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, não há interesse pessoal, o bem pelo bem. Isso seria a sublimidade, que nós também vamos alcançar. Aquele estágio de fazer o bem automaticamente, espontaneamente. Por enquanto, nós temos que fazer o nosso esforço para que isso vá renovando os nossos hábitos interiores. Não é? Também, lá na questão 641, os amigos espirituais dizem assim: há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando haja possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Então, em dois momentos, né, da obra básica, entre as básicas do Espiritismo, os Espíritos deixam muito claro que, a par da conquista das virtudes, esse investimento no exercício das virtudes, nós temos que estar vigilante de opor uma certa resistência aos vícios que nós ainda temos em nosso interior, para evitar o mal que ele possa nos causar. Né? Isso é muito importante, porque vamos lembrar Jesus, não é? Relatado por Mateus: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde está o teu coração, ali estará também. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Não é? Então, é onde nós vamos depositando as nossas conquistas e que não estão sujeitas, de forma alguma, a serem roubadas, né? Elas estão garantidas. Todas as conquistas do Espírito são definitivas, uma vez que o Espírito não retroage. Conquistou, está conquistado. É a grande diferença, né, entre a felicidade e a alegria. Né? Alegre nós ficamos em diversos momentos da vida e logo passa. Há um carro novo, a gente fica esfuziante, mas logo passa. Né? Determinados momentos notáveis em nossa vida e ficamos muito alegres, muito contentes. Logo passa, a gente acostuma com aquela situação. Felicidade não. Felicidade é um status de conquista interior estabelecida, uma capacidade instalada, que feita está conquistada. Não há decaimento. Né? Então, não se trata aqui de mandar um tijolinho para o céu, né? Mas de estabelecer em nós as conquistas definitivas, que é
o avanço, né, a construção de nós próprios. E a virtude é a única moeda que compra esta construção da felicidade. A única, não existe outra, né? É este o caminho, né? Porque a virtude, fazendo agora esse entendimento de que nós temos uma responsabilidade social, né? Considerando aquela questão 3.2 que citamos, que nós temos o compromisso conosco, sim, nosso crescimento, mas temos o compromisso com o todo do qual participamos, também nesse projeto de construção coletiva, que é o projeto do Cristo, né? É o projeto do Cristo. Então nós buscamos lá no Espírito Emmanuel, quando ele explica esta passagem, que é de Tiago, todos nós conhecemos bem esta passagem, diz assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Pedro também diz na sua primeira epístola a mesma coisa. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. E Emmanuel trabalha, então, numa sua obra, que é A Vinha de Luz, sob o título Obra Individual, trazendo no seu texto, de forma bem rapidinha, vou ler bem rápido, para nós entendermos bem essa parte e a importância da nossa aplicação nesta construção de virtudes. Diz assim o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier: quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Então o nosso mal é contaminante. Mas vem a segunda parte da mensagem de Emmanuel, que diz assim: uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende, nela se exalta, a benefício do seu apostolado de luz. Então, todo bem que nós realizamos, toda virtude que desenvolvemos, também tem o poder contaminante perante a sociedade, fazendo com que o todo melhore com cada parte. É comum a gente ouvir de vez em quando, do ponto de vista filosófico, quando um homem cai, a sociedade cai com ele, mas quando um homem levanta, o mundo também se levanta com ele. De forma que não estamos separados, nós fazemos parte desse todo. E a nossa responsabilidade não é avançar sozinho, mas avançar no todo. Caminhar na conquista pessoal, mas ciente de que esta conquista tem que refletir na sociedade como efetivamente reflete na apreciação que faz aí Emmanuel. É uma verdadeira reação em cadeia que se dá, né?
E nós temos lá em O Livro dos Espíritos, questão 975, a validação desta mensagem de Emmanuel, porque lá nós encontramos assim: porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Gente, são 4 condições que nos implicam perante a lei. A lei que não vem de fora, nós não temos um julgador externo. A nossa consciência, onde se instalam as leis divinas, né? Então, a nossa consciência nos cobra em função de todo o mal que nós praticamos, como também aquele mal que foi causa, que de alguma forma nós contribuímos e que ele veio à tona, prejudicando a nós, prejudicando alguém. Mas também somos responsáveis por todo o bem que nós poderíamos ter feito, deveríamos ter feito e não fizemos. E por todo o mal que decorra de não termos feito este bem. Então é grave, a nossa consciência ela é dura, não precisa de um julgador externo. É ela, a ação interna das nossas inteligências num determinado momento que estabelece esse julgamento e nos cobra, né? E nós temos que assumir a responsabilidade. Mas, como vimos na mensagem de Emmanuel, o inverso é também verdadeiro, né? Se é verdadeiro este texto dos Espíritos dizendo sobre o mal, é verdadeiro também quando nos referimos ao bem, porque nós vamos ser felicitados, visitados pela felicidade, bem-aventurados por todo o bem que praticamos, ou que fomos objetos, que demos causa voluntária de alguma forma, né? Mas também vamos ser felicitados por todo o mal que poderíamos ter feito e não fizemos. Por quê? Porque é virtude. Aí é que entra o esforço, a aplicação da vontade. Porque nós poderíamos ter feito, Rejaniel e Sandra poderiam ter feito, se aproveitado daquele momento. Seria o mal. Mas não fizeram. Pelo esforço, pela vontade aplicada, foram lá e fizeram o correto. Foram honestos. Deram prova de que realmente já tinham conquistado essa virtude da honestidade, né? Então, o mal que eles poderiam ter feito, mas não fizeram. E por todo o bem que decorra de não termos realizado o mal. Também nós somos felicitados por isso. Por toda a extensão do bem que decorra do fato de não termos implementado um mal. Porque, segundo Emmanuel, isto também soma a nosso favor. E tudo isso, gente, vai ser depositado onde? É no campo dos nossos sentimentos. Por isso que a grande finalidade do Espiritismo, isso está nos postulados, é a transformação moral do ser. E onde é que se dá esta transformação moral? É no campo dos sentimentos, né? E talvez aí esteja a nossa grande dificuldade, fazer esta ponte entre a cabeça e o coração, entre a cognição e o sentimento. É uma distância curta, mas imensa em termos de conquista definitiva. Nós conhecemos muito, mas sentimos pouco.
no sentido das inteligências que ainda temos por desenvolver, a emocional, a espiritual. Então este é o desafio. E aí está o Espiritismo trazendo como proposta o estudo aprofundado do ser, pois que o Espiritismo traz como objeto de estudo o próprio Espírito. Então, ao propor este estudo ao qual nós devemos nos aprofundar, nós estaremos preparados no campo do entendimento, da cognição, do conhecimento. E agora, precisamos praticar para alcançar o campo dos sentimentos, porque só com a prática, a experiência, é que isso se incorpora definitivamente em nós. É esta a conquista gradativa que vamos fazendo. Conhecimento, prática, sentimento consolidado. Aí passamos num degrau superior. Novamente, conhecimento, prática, sentimento consolidado. E vamos numa espiral subindo na nossa evolução. E quando isso chega no campo dos sentimentos, isso nos alimenta. Isto é uma coisa que nos traz satisfação, felicidade. Este é o produto imediato do bem que fazemos, aqui e onde nós estivermos. Eu lembro de um depoimento de uma senhora. Ela fazia um depoimento de uma vivência no campo da espiritualidade, porque ela passou por uma EQM, experiência de quase morte. E dentre esses depoentes, alguns citam o fato que entre nós, os estudos espíritas, nos deixam muita vontade quanto a isso, de que passa um filme da existência, não é? Naquele momento, tudo meio que espontaneamente. E alguns quadros da existência se destacam particularmente. Bom, e ela no seu depoimento dizia que alguns fatos se destacaram quando ela fez essa revisão da vida, né? Veja, eu estou falando de um depoimento de uma pessoa que não desencarnou, mas quase, né? Bateu na trave, passou por essa experiência de quase morte. E ela dizia assim, me surpreendeu até, quando eu percebi o impacto benéfico que esteve em mim, no quadro dos meus méritos, quando eu vi o ato simples de eu ia jogar a água fora, estava com um balde de água, ia jogar ali na rua, e percebi uma árvore à distância e fui e depositei ao pé da árvore, beneficiando as suas raízes com aquela água que seria atirada fora. Um ato simples desse teve um impacto tão grande para o espírito, no momento em que ela fez uma revisão existencial, e isto se destacou. Percebamos o valor de um simples gesto no bem aplicado, não é? Então, dizia assim, muitos dão essas palavras como tendo sido ditas por São Francisco de Assis. Me parece que não seja isso o mais correto, porque nunca se levantou efetivamente que a fonte seja de São Francisco de Assis, mas é mais corrente o que nós encontramos por aí. O importante é o que está aí posto. Pregue sempre o Evangelho, se necessário, use palavras, dizendo quão importantes são as nossas ações. Nós temos que praticar. O próprio conhecimento espírita, se ele ficar só aqui, se ele não fizer a ponte, se ele não vier pelos nossos braços, pelos nossos pés, se nós não praticarmos para incorporar ao nosso sentimento, ele não significou nada. Então,
A grande proposta do Espiritismo é a transformação moral, é atingir o campo dos nossos sentimentos. E isto nós temos que fazer no cotidiano da vida, pelo esforço de cada momento, a fim de incorporar em nós as virtudes do coração. Gestos simples, não é nada mirabolante, né? Trouxe aqui alguns exemplos que são realidades, não é? Não sei se vocês vão conseguir ler ali, mas eu vou ler aqui, é rapidinho. Senhora moradora, apartamento 152 e cliente do táxi Portal do Morumbi. Eu, motorista deste ponto, quem levou a senhora até o aeroporto. Venho por meio desta devolver a diferença de R$10. Faltou na hora em que lhe dei o troco. O valor da corrida, 120, papá, fez até a continha ali, né? O que o motorista fez? Voltou lá no apartamento da mulher, depois, fez essa cartinha, colocou os R$10 e pôs debaixo da porta. Possivelmente ele gastou mais de combustível para ir lá, não é? Do que o valor próprio que ele tinha que devolver. Bom, mas era uma conquista que ele tinha feito já, de honestidade. Porque quando nós fazemos a conquista, isso se torna um princípio para nós. É este o estágio da plenitude. Da plenitude, quando nós alcançamos a virtude no mais alto estágio. Se transforma num princípio. O princípio não é mais negociável. Ele deixa o próprio estágio de valores e entra no estágio de princípios. Então, possivelmente ele gastou mais do que os R$10 para ir lá devolver este valor para a senhora. Mas ele o fez, né? Uma outra atitude, né? Que gentileza, não é? Aí presente, né? Então, uma atitude simples, mas que tem um grande significado, porque nós podemos imaginar a alegria desse rapaz depois que consumou esse ato, né? Este senhor lia para um outro que já não conseguia ler. Todo dia ele fazia isso à hora do almoço, no intervalo do serviço. Essa senhora cuida de um pequeno jardim de frente ao apartamento dela. Aqui, um pai queria mandar a foto do seu filhinho, que estava internado, mas queria mandar uma foto limpa, sem esses equipamentos todos, né? Aqui ele estava ligado. Alguém, usando lá a sua engenhosidade com o Photoshop, limpou, né? E ele pôde ter a foto aí bem limpinha para mandar para os seus queridos, né? Então são atitudes simples, são atitudes em que nós empregamos o nosso esforço, sim, mas que à medida que o hábito vai se firmando, nós vamos nos renovando interiormente, né? E trabalhando uma virtude, acabamos trabalhando todas elas, porque elas estão assim em rede, né? Daí nasceu, na casa que nos vinculamos, o projeto Cultivando Virtudes para Ser Feliz, que não vem ao caso agora, mas foram eleitas lá, acho que 75 virtudes, e toda semana, então, uma de cada vez é divulgada para que naquela semana se dê ênfase a uma virtude. A pessoa reflita, estude e procure praticá-la no decorrer daquela semana com ênfase maior até do que as demais que ele vai listando, né, e estudando. Então, meus irmãos, nós encontramos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem do Espírito Lacordaire. Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, né? Foi um religioso dominicano do século XIX e que no capítulo 7, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele transmite essa mensagem. Na balança divina
São iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Só as virtudes. Não é a intelectualidade, não é interessante. Mas nós, enquanto humanidade, nós damos tanta ênfase à intelectualidade, às conquistas no campo da inteligência, do intelecto, da tecnologia, do avanço científico, e nos esquecemos grandemente do que precisamos desenvolver com ênfase ainda maior, que são as virtudes do coração, desenvolvimento interior, a reforma moral, que o Espiritismo tanto nos propõe e dá ênfase. Então é esta a proposta, que estudemos sim, profundamente, os postulados espíritas, mas que os pratiquemos insistentemente em cada dia da nossa vida. Muita paz a todos, foi uma alegria ter estado aqui com vocês. Muita paz. Queremos te agradecer, Oswaldo, nosso irmão, pela sua palestra e lembrar a todos que estas palavras que o nosso irmão proferiu são importantes, porque para que nós possamos atingir os nossos objetivos, precisamos nos transformar moralmente. E as virtudes vão nos ajudar, porque as virtudes são realmente o caminho. Então não vamos esquecer disso, tá bom? Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje à noite. Foi muito importante recepcioná-los. É muita satisfação nossa e da casa. Peço a gentileza que vocês fiquem sentados em seus lugares para que nós possamos ministrar os passes. E durante os passes, nós vamos nos encarregar de fazer a prece de encerramento. Vamos orar então. Pai amantíssimo, nossos agradecimentos por estarmos aqui, nesta casa que nos abriga, procurando estudar todos os seus ensinamentos que o nosso codificador Allan Kardec colocou em suas obras. Queremos agradecer a Jesus, nosso mestre, governador do planeta Terra, que deixou tantos ensinamentos, tantas parábolas, que devemos segui-las, porque o caminho ainda é longo. As nossas imperfeições precisam ser corrigidas durante a nossa encarnação atual. As dívidas que contraímos em vidas anteriores precisam ser saldadas. Vamos aceitar as provas que nos acometem diariamente. Vamos orar e vigiar todos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Vamos exteriorizar as nossas virtudes, como bem disse nosso irmão Oswaldo. Não possamos esquecer de maneira nenhuma esta oportunidade que estamos recebendo. A missão de cada um de nós precisa ser cumprida. Não pode ser cortada no meio do caminho. Vamos procurar conviver melhor com os nossos familiares, com os nossos amigos, perdoando os nossos inimigos também,
que eles também precisam, que possamos orar por eles. Pedimos também, Pai, e todos os bons espíritos, os nossos mentores espirituais aqui da casa, que possam ajudar pela recuperação do nosso irmão Orlando, que está acamado, que ele possa se recuperar brevemente e retornar a esta casa para continuarmos juntos, nos doando para todas aquelas pessoas que aqui comparecem. Mais uma vez, Pai, obrigado. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz e que as lições de hoje nos ajudem a crescer e evoluir. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, viu?